Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede nos pode estancar. Glória a Deus! Ontem eu estava falando aí sobre tesouros escondidos, atos voluntários em nossa vida, né? Que abre aí bênçãos espirituais muito ricas, que estão escondidas aos olhos daquele que não quer saber de nada com Deus. E tem aí bênçãos espirituais. Estava falando aí no conteúdo sobre essa questão. Por isso que eu estou cantando aqui, que Cristo nos deu uma fonte escondida, né? Então, meus queridos, pois então, sejam bem-vindos a mais esse conteúdo do dia 3 de maio de 2024, nessa tarde de sexta-feira. Sextou! E eu venho aqui a trazer mais um conteúdo. Eu quero agora, nesse momento, estar abrindo a Bíblia em 1 João, no capítulo 2, e no versículo 27, que fala aí da unção do Espírito Santo. Primeiro a João, as epístolas, né, de 1 João, capítulo 2, e o versículo 27, que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou, a unção, como a unção vos ensinou. Pois então, esse 1 João, no capítulo 2, está falando aqui do amor fraternal, né? A vitória sobre o maligno, né? Que não se deve amar o mundo. E também falando aí do anticristo. Antes de falar da unção do Espírito Santo, 1 João aqui, do capítulo 2, adentra sobre a questão do anticristo, que fala que vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Fala aqui também fala do anticristo, né? Que já é a última hora e que o anticristo ele vem aí. E no finalzinho aqui no versículo 26 fala assim: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então está falando aí do anticristo. E aí, quanto a vós, aí no versículo 27, já adentra na unção do Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Pois então, eu quero aqui hoje estar falando sobre essa questão da necessidade que muitas pessoas têm de alguém para ensiná-las, né? Hoje eu quero falar mais para aqueles que são nascidos de Deus, que já aceitou Jesus como seu Salvador, que o Senhor já tem restaurado, tem libertado ele de muitos pecados, que ele já saiu de muitas escravidão de pecado e recebe a unção do Espírito. Aquela pessoa que abre a Bíblia e já consegue entender tudo o que o Espírito Santo revela para ela, ela já entende. Pois então, hoje eu quero falar um pouco para você parar de viver essa opressão, tá? De ficar aí fazendo teologia, porque você sente necessidade de querer saber mais. Deixa eu te falar, saber é importante. Quanto mais nós podemos saber, é importante. Estudar é importante. Se você quer fazer uma teologia, você faça, aprimore os seus conhecimentos, mas não fica preso na necessidade de que as pessoas te ensinem. Você não precisa disso. Se Deus ele te deu a unção,
Se você abre a palavra de Deus e ela fala contigo, você não tem necessidade de pessoas te ensinar, porque a teologia ela é boa, mas se você olhar para a teologia e ir para ela com outras intenções, só ir para pôr fermento nos teus conhecimentos, você pode até se perder. Eu vou falar uma coisa, eu já procurei teologia na minha vida, e na terceira aula de teologia, eu já vi heresia, eu já analisei heresia. Eu não estou falando que todas as teologias tenham heresias, porque eu sei que tem teologias que são boas, mas você não pode perder a unção que Deus te deu. Porque se você perder a teologia no muito conhecimento, você pode começar a ensinar de forma teológica e não da maneira que o Senhor te ungiu para que você possa passar. O Evangelho ele é simples, a pregação ela é simples, desde que você pregue genuinamente, desde que você pregue com simplicidade, em que as pessoas possam te entender, isso é tudo, é o que Deus quer de nós. Tem muita gente hoje fazendo teologia só para poder aprimorar seus conhecimentos, para subir em cima de um púlpito e pregar o Evangelho em cima de teologia. Vira aquele ensinamento matemático, sabe? Aquele ensinamento exato, uma coisa assim, que você olha, você sabe que ele está ensinando de forma teológica. Então, o que eu te peço? Segue o que o Espírito Santo, através da unção que ele te deu, o que ele quer te ensinar. Olha aqui, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, meus queridos, cuidado, cuidado, tem muita heresia em nosso meio, tem muita gente aí se fazendo líder, e tinha que ser servo, está se fazendo líder, porque tem aí um curso de teologia, e você fica aí oprimido com ela, porque ela fez teologia. Não, muito pelo contrário. Geralmente essas pessoas que fazem teologia, nem a unção do Espírito para ensinar elas têm. Tudo que elas ensinam é embasamento teológico, não vem de uma unção. Você vê que não tem unção no altar, elas estão ali ensinando, você não vê unção, você vê ar de um professorado, de uma pessoa aí que aprendeu, e aí ele vai te ensinar às vezes até o português, a ordem gramatical, coloca aí verbo de ligação, adjunto adnominal, essa palavra, ela está na terceira pessoa, e que teretetê, e vai falando aquele monte de coisa que não há necessidade. Teologia ela é bom, sabe para quê? Para você aprender as tradições de um povo, igual, por exemplo, o povo judeu, o povo de Israel, a tradição, a origem histórica, né, as suas origens, os princípios, o modo de um povo. Teologia é para isso. Mas dizer que ela vai te revelar algo do Espírito, né, como por exemplo, Jesus morreu e quando entraram lá no sepulcro dele, o lenço estava dobrado. Aí todo mundo fala, é tradição dos judeus, quando ele vai voltar, é porque ele vai voltar. Então aí quando ele dobra o lenço, é porque ele vai voltar. Ele falou que vai voltar. Não precisa de você ter que saber por que o lenço ficou dobrado. Ele falou que vai voltar. Isso é tradição, é lógico que ele ia dobrar o lenço.
É lógico que ele ia deixar o lenço dobrado. Os judeus, eles são muito educados com essas coisas. Você está entendendo? Então, essa questão aí de teologia, não fica muito preso a isso não. Procura a unção. Olha aqui para vocês verem o que está escrito em Provérbios. Quer ver? Olha aqui o que está escrito em Provérbios. Provérbios não, em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Tá? E o versículo 12, ó. Eclesiastes 12, 12. Olha o que está escrito. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Tá vendo aí? Às vezes eu tenho por mim, não é nem religiosidade, tá? Muitos podem achar que é questão de religiosidade, não é. Quando eu aceitei Jesus, eu falei para o Espírito Santo, eu não queria saber de mais nenhum livro. Muitos podem achar aí que é voto de ignorância, eu não importo, podem falar aí o que vocês quiserem. Muitos vão achar que é voto de ignorância minha, mas eu fiz com Deus não um voto, mas eu falei para ele que eu não ia querer saber de outros livros na vida, a não ser a Bíblia Sagrada, que se ele quisesse revelar algo para mim, eu não queria que fosse em autoajuda, livros teológicos, que ele falasse comigo na Bíblia Sagrada. E o Senhor, ele tem falado comigo. O Senhor sempre honrou essa oração que eu fiz para ele. Muitos aí podem achar que é voto de ignorância, eu não importo, tá? Mas é canseiro, enfado, essa questão, e não tem limite, você pode escrever o tanto de livro que você quiser, teológicos, livros dissertativos, narrativos, do jeito que você quiser, mas é enfado da carne, você está entendendo? Conhecimento a respeito da Bíblia, a respeito do céu, quem te dá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá, tá? Você não precisa de ficar preso a essas coisas, não. Tem muitas coisas que atrapalham a gente. Quantas pessoas que eu já conheci debaixo de unção, que já passou na minha vida, debaixo de unção, que depois que ela fez um curso de teologia, bagunçou toda a estrutura de fé dela. A minha casa, quem doutrina, a minha família, os meus filhos, sou eu. Sou eu que doutrino. Quem é o sacerdote da minha casa, sou eu. E lá em casa não entra livro de autoajuda. Não, eu não permito isso, livro de autoajuda ou qualquer outro livro. Lá, quando eu quero falar de Deus, a respeito de Deus, é só através da Bíblia Sagrada. Eu não aceito, porque não é, meus queridos, não é falta de a ausência da humildade. Ah, você não é humilde, você não quer que eles te ensinam, você não é humilde. Não, não é questão disso. Eu, por exemplo, eu fiz o discipulado, né? Eu fiz aí uns 3 discipulados, eu acho legal você fazer um discipulado no começo da tua fé. Tem algumas coisas que tem que dar uma empurrada, você precisa aí de uma tocha acesa para te ajudar, entendeu? Mas assim, ficar só correndo atrás disso é cansaço, é enfado. Você vai esgotar, você vai deixar revelações de lado. Tem pessoas aí que vai pregar em cima do púlpito, eles lê um mundo de coisa, faz vários esboços, entendeu? Ele sobe lá no púlpito, ele está mais lendo esboço do que pregando o Evangelho. Uai, o Espírito Santo revela o que tem que ser passado. Você não precisa de preocupar com isso. Eu, qualquer hora que
um pastor me chamar para pregar, eu estou preparado. Eu estou preparado para subir em qualquer púlpito. E se ele quiser trazer a mensagem também, ele pode trazer. Não precisa de me ligar um mês antes, 15 dias antes para me preparar uma palavra. Eu não preciso disso. Se eu tenho a unção que me ensina, eu não preciso disso. Isso não é falta de humildade. Isso é autoridade em cima daquilo que eu creio. Vocês estão me entendendo? Agora vocês estão me entendendo? Isso é Pentecoste. Tem gente aí, tem pregador fazendo teologia, chega quando ele vai pregar, ele fica igual uma barata tonta, mexendo em livros, páginas, assistindo YouTube, assistindo rede social, juntando aquele mundo de texto para poder pôr num esboço, para poder pregar. Você vê que a pregação fica aquela pregação automática, aquela pregação bem matemático, sabe? Como é que eu posso falar? Fica aquela coisa assim bem logarítmica, você entende? Não precisa disso, meus queridos. Você sabia que muitas pessoas que estão fazendo teologias têm envolvimento com o anticristo? Está cheinho de heresias nesses cursos de teologia. Está cheinho de heresia, que tem de gente. Se você pregar idolatria, se você pregar prostituição, masturbação, pornografia, drogas, se você apontar isso para uma pessoa que está fazendo teologia, denominações de igreja, ele te excomunga. Ele fala que o herege é você. Ele fala para você assim: vai estudar teologia, né? Quando você vai fazer aí distinção de uma igreja que não é do Senhor e de outra que é, eles não aceitam, porque o ecumenismo está entrando nas teologias. O ecumenismo desse século está entrando nas teologias. Estão aí acabando, dilacerando a fé das pessoas, porque você deixa de ser guiado pela unção do Espírito para poder ser guiado pelos conhecimentos e ensinamentos do homem. Isso, teologia, ela vai te ensinar tradição, números matemáticos, de períodos, séculos, antes de Cristo, depois de Cristo. Vai te ensinar, como eu acabei de falar, origem histórica de um povo, modos de um povo. Você vai aprender isso em teologia. Entendeu? Mas não. O verdadeiro evangelho é o arrependimento genuíno, a confissão, tá? O evangelho simples, pregado de forma simples. É isso que Deus quer de nós, tá? Não essas pregações cansativas em cima do púlpito, que é mais uma aula para os ouvintes do que uma pregação, né? Você, do jeito que você entra na igreja, você sai. Por quê? Porque não teve avivamento, não teve revelação. É mais um ensino que você aprendeu ali, maçante. Não vai mudar seu coração, porque não é vivo, não é aquela fonte escondida, né? Não é aquela fonte que jorra. Aquilo ali vem de livros, vem de muito cansaço e enfado. Teologia hoje está servindo mais como forma monetária, mais como assim poder, mais assim para poder trazer mais líderes, mais chefões, para poder estar aí liderando, em vez de aonde que as atitudes deles era de estar sendo servo, era de estar aí
ensinando com unção e não da maneira que eles ensinam, tá? Quer fazer teologia? Faça, mas vigie para você não deixar que a teologia tome o lugar da tua unção e você fique aí um cara robotizado como os demais. Estamos cheios de pregadores robôs. Nós estamos cheinho. A igreja está abarrotada de pregadores robôs. Eu estou cansado de ouvir esse tipo de pregações. Quando eu quero saber de Deus, eu procuro uma comunidade, um lugar mais simples, aonde ali tem a verdadeira unção. Pessoas que pregam no renovo, pessoas que pregam na unção de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Então, eu vou deixar essa mensagem em nome de Jesus, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui hoje, tá bom? Cuidado com a teologia, cuidado com os livros de hoje em dia, muito cuidado com certos vídeos que estão aí circulando na internet, muito cuidado, tá bom? Eu deixo aqui essa mensagem na alegria e no louvor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vamos que vamos. Que Jesus seja com todos. Glória a Deus.